Os deputados e senadores eleitos para 2023 vão compor aí uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal pior do que aquele que nós temos atualmente. Ou seja, estamos aqui transitando do ruim para o pior. E mais, agora no segundo turno, vocês já estão vendo aí o jogo sujo que está sendo feito por essa fração burguesa para tentar nos enfiar goela abaixo o Bolsonaro. Ou seja, mentiras deslavadas, como aquela ideia de que o Lula iria fechar as igrejas, que não tem nenhum sentido. Ele sempre foi um católico, sabe, um religioso, nunca ameaçou as igrejas, né? Aliás, esse tipo de afirmação é, na verdade, a mamadeira de piroca repaginada, né? Ou seja, isso não dá para ser usado de novo, né? Foi usado em 2018, então você tem que criar uma nova fake news, e essa está sendo a atual. Sem contar a compra de votos que você tem aí, também auxiliado pelo orçamento secreto, e às vezes não é nem compra de votos, é ameaça propriamente dita, ou seja, são patrões ameaçando de demissão seus funcionários caso não votem em Bolsonaro. Mas a gente sabe que vale tudo para esse pessoal. É inegável que também eles estão no desespero para tentar tirar essa vantagem de 6 milhões e 100 mil votos. Agora, temos que considerar que, na história do Brasil, o coronelismo sempre foi muito forte, regionalmente, de forma municipal, e isso acaba trazendo consequências para a esfera federal. Lembre-se que, há 2 anos atrás, tivemos aí a eleição municipal e todo mundo que o Bolsonaro apoiou, né, se deu mal. Ou seja, ele apoiou 13 candidatos a governador e só 2 deles conseguiram se eleger, né? Ou seja, 9 de cara perderam, 2 foram para o segundo turno, e esses 2 que foram para o segundo turno perderam. Mas não quer dizer que ali em 2020 o fato dele perder força local e regional, que a eleição federal agora seria diferente. Não, seria um quadro muito distinto, e eu já tinha apontado isso lá em 2020, por sinal, coincidentemente, no 100º vídeo aqui do canal Conexão Marxista. Agora, vejam só, para vocês entenderem o peso e a força do coronelismo. Pegando aqui num passado um pouco mais recente, né? Lembre-se que desde quando voltaram as eleições no Brasil, e a primeira delas foi lá para a eleição de governadores de 82, onde o PMDB praticamente quase que gabaritou o país todo, né? O PMDB aí do Sarney. E de lá para cá, sempre você vai ter, seja em eleições municipais ou estaduais, a força dessas famílias tradicionais, desses poderes locais. Vou até dar um exemplo aqui. Por exemplo, você tem a força da família Magalhães na Bahia, a força da família Alves no Rio Grande do Norte, a força da família Caiado em Goiás, família Neves em Minas Gerais. Ou então você vai ter aí, por exemplo, o que está acontecendo agora, brigas entre famílias no mesmo estado, como está acontecendo agora lá em Alagoas, entre as famílias do Calheiros, do Renan Calheiros, né, e do Lira. Então, você tem aí essas 2 frações. Portanto, quando a gente fala em luta de classes, dentro da luta de classes, nós temos uma luta que é intraclasse, ou seja, dentro da própria classe. Vejam vocês que, seja lá qual das 2 partes for vitoriosa aí no governo estadual, não quer dizer que você rompe com a força do poder burguês vigente. Não, de jeito nenhum, né? Claro, a gente sabe que nesse caso aí, um lado apoia o PT, que é a família do Calheiros, né? O Renan Calheiros, e a parte do Lira, que está fechadíssimo com Bolsonaro. Então, na verdade, você tem aí, portanto, o coronelismo, ele exerce uma força intensa sobre o regional, e o municipal, então, nem se fale.
né? Isso também já foi expresso até na própria literatura, né? Se você olha lá no livro Gabriela, Cravo e Canela, você tem lá as brigas entre o velho coronel Ramiro Bastos e o novo coronel que estudou no Rio de Janeiro, né? O Mundinho Falcão. Então você tem as brigas internas, né? Mas vejam vocês que se muitas pessoas ficaram simplesmente surpresas com o fato de bolsonaristas raiz, como Ricardo Salles, eleger-se, Pazuello, Damares, você pode ficar indignado, mas não pode ficar surpreso. Porque lembre-se que nem eu falei, você tem a força do capital, você tem a força do dinheiro aí, você tem essa força dos grandes coronéis e, portanto, vão conseguir eleger essas figuras. Lembre-se que, por exemplo, o Pazuello elegeu-se pelo Rio de Janeiro. Ele não foi se eleger, obviamente, no Amazonas, onde faltou oxigênio para todo mundo, né? O Ricardo Salles, o destruidor da natureza, mas com certeza ele acaba encontrando votos aí nos familiares de garimpeiros, madeireiros, tá entendendo? Ou seja, a Damares com essa aula ultraconservadora, ou mesmo o Moro, né? Como elegeu-se lá pelo Paraná, tinha lá os seus fanáticos. Então a gente não pode ficar surpreso, porque uma das características centrais aí da direita é o fisiologismo. Ora, o que vem a ser o fisiologismo? É o famoso toma lá, dá cá. Ou seja, onde o cara está na política não por uma questão coletiva, e sim por interesses meramente pessoais, ou seja, quer fazer seu patrimônio, quer riqueza pessoal, quer vantagens, é a lei de Gerson, né? Então, nesse sentido, o partido da direita vira um partido de aluguel, tanto faz o nome, ou seja, pode ser MDB, pode ser PSD, pode ser PL, pode ser PSL, tanto faz. Aliás, pode perceber que, cadê o PSL? Que governador que ele elegeu? Né? Ele perdeu até força. Lembre-se que nas eleições municipais, o presidente atual não tinha mais, já tinha até saído do PSL. Percebam? Né? Então, portanto, o fisiologismo é essa marca da direita. Né? Pegando aí um exemplo bem notório, você tinha no passado o PDS, que se uniu ao PP, formou o PFL, que mudou de nome para DEM e hoje é Democrata. Né? E quando você encara aí o que é um partido fisiológico, né? Portanto, um partido de aluguel, pode perceber que na população as pessoas, por uma questão ideológica, só miram o foco em termos de rejeição profunda nos partidos que estão na esquerda. Pode perceber, né? Ou seja, porque aí tem uma identidade ideológica muito clara, no caso de luta aí contra o capitalismo. Pegando os pequenos, por exemplo, PCO, PSTU, UP, PCB, né? Ou então aquele até maior, o PSOL, que é uma derivação, né? Um puxadinho do PT. Então, as pessoas vão dizer o seguinte, ó, eu não voto no PT, né? E tem gente que é enérgico com isso, né? Mas ninguém vai falar, eu não voto nos democratas, eu não voto no PSD. Por quê? Porque essa é a marca do fisiologismo, né? Ou seja, pouco importa o programa do partido, porque o programa foi escrito qualquer um, pode ser o xerox de um para o outro, né? Só muda meia dúzia de palavras, porque não tem aquela configuração ideológica no sentido de questionamento da ordem, porque esse é um dos traços da manutenção do próprio coronelismo. Portanto, o que acontece? Se você pegar, portanto, de 82 até agora, 2022, são 40 anos onde essa ordem burguesa, ali no parlamento, em termos de forças, está inalterada, ou seja, mesmo quando o PT esteve no poder, em algum momento ele foi maioria, teve uma bancada ou partidos ligados a ele que configurassem a maioria, nunca tivemos isso. Né? Esse é um dos traços da nossa autocracia burguesa brasileira, né? Ou seja, você não tem chances ali, via parlamento, de ter uma maioria. Aliás, na América Latina, praticamente toda ela não tem isso, né? Olha
Olha lá, portanto, Equador, Peru, Argentina. Uma única exceção nesse momento é o México, onde o López Obrador tem a maioria no Senado e no Congresso. Só que ele é um frouxo, né? Não faz grandes medidas de transformação, portanto, ele tem a faca e o queijo na mão, mas não atua no sentido de promover transformações profundas. Aqui no Brasil, ao contrário, você sempre teve esse poder altamente seguro por parte da nossa burguesia. Tanto é que, quando o PT passou pelo poder, ele teve que compor, né? Teve que negociar com esse pessoal. Portanto, teve que negociar com Sarney, teve que negociar com Magalhães, tá entendendo? Teve que negociar com Maluf. Claro que esse pessoal vai ficando velho e vai vindo novas figuras. Por isso que vocês têm que entender que começa a aparecer essas figuras, como o Salles, como o Pazuello, né, no parlamento. Então, é a renovação em termos de figura individual, mas não é uma renovação no sentido ideológico, né? E mais, para você também ter mais elementos para entender essa nova direita, né? Aqui no próprio canal, o Antônio Macário fez aí diversos vídeos pegando lá o livro, tendo como base, né, o livro A Nova Direita, mas mostrando todos os vários institutos, organizações que foram criadas para você fazer essa metamorfose, ou seja, como mudar tudo para não mudar nada, né? Ou seja, essa renovação da própria direita, né? Então, nesse sentido, vale salientar o seguinte, né? Alguém pode estar pensando, bom, então se o Lula ganha, ele vai ter uma sociedade extremamente dividida, haja vista agora estamos no segundo turno, a eleição vai ser apertada. Sim, muito bem, mas quando não foi assim? Né? Sempre foi assim. Ou seja, sempre você teve eleições mais apertadas, você sempre teve aí o parlamento onde a burguesia controla tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, e nem por isso você pode abrir mão do Executivo. Afinal de contas, ganhar a presidência é ganhar ali, portanto, a caneta para decidir coisas fundamentais. Por exemplo, você ganhando a presidência, você decide se você vai ter aí mais escolas, ou seja, se vai ter mais institutos federais, se você vai ter mais universidades federais, ou, de outro lado, fazer como o Bolsonaro, não criou nenhum. De um lado, você pode ter mais cacimba e mais luz para o Nordeste, ou, ao contrário, do lado do Bolsonaro, não ter nada, né? Você lutar para combater a fome pelo lado do PT, ou, literalmente, uma reeleição do Bolsonaro, aprofundar essa fome. Ter mais, se hoje são 33 milhões, e para sei lá quanto, 50 milhões no final dali 4 anos, 50, 60 milhões, afinal de contas, a prioridade é só produção para fora e não para nós mesmos. Estão entendendo? Então, independente de se você tem ou não a maioria no Congresso, é fundamental, sim, ganhar o Executivo, né? E, claro, esse poder dos coronéis, esse poder local, né, municipal, regional, estadual, né, isso o tempo todo, mesmo quando o PT passou aí 13 anos e meio no poder, ele nunca conseguiu ter maioria de governadores e muito menos de prefeitos. É assim mesmo, ou seja, isso mostra a força histórica do coronelismo no Brasil, que vem só se renovando, tá? Muito bem, é isso. A gente se vê aí no próximo vídeo. Dê o joia, né? Compartilhe esse vídeo, escreva seu comentário aqui abaixo e a gente se vê aí no próximo vídeo.